E na live de hoje a gente vai conversar sobre um assunto, né? Um assunto polêmico nesses nossos últimos dias. Inclusive, eu recebi de duas pessoas que nos acompanham aqui uns vídeos se tratando de dois artistas, um casal de artistas que começaram a falar a respeito de relação abusiva. Então, muitos profissionais, muitos psicólogos se posicionaram, né? Dizendo o que seria, o que se enquadra numa relação abusiva. Então, isso trouxe à tona muitas dúvidas, esse assunto de relações tóxicas, relações abusivas, se existe ou não uma diferença entre elas. Então, foi um assunto que está rodando bastante durante esses dias. E aí, algumas pessoas me mandaram, né, os vídeos sobre essas polêmicas. E aí, eu decidi fazer uma live específica sobre esse assunto. Se a gente para pensar em relações abusivas, em relações tóxicas, em relações que fazem mal para as pessoas, né, que é um tipo de relação que mais destrói, que gera mais dor, mais sofrimento do que momentos especiais, do que momentos felizes, do que momentos alegres. E o que me chamou a atenção, sempre me chama atenção, tá? Agora vai ser um momento de desabafo meu. É que eu percebo que as pessoas elas tentam entender muito, né? E falam muito sobre o que acontece nessa dinâmica da vítima e do abusador, ou da vítima e da pessoa tóxica. E as pessoas elas tentam definir, né? Mas o que seria uma relação tóxica? A traição é uma relação abusiva ou não é? E eu percebo que as pessoas elas gastam muita energia e gastam muito tempo mesmo explicando como eu sei se eu estou ou não numa relação tóxica, numa relação abusiva, como saber se eu sou abusador. E eu percebo que isso vai tomando, né, forma e as pessoas elas vão tratando uma relação ruim, uma relação que faz mal, assim, como se tivesse uma pessoa que ela é problemática, que ela é doente, que ela é ruim ou que ela não tem caráter. E parece que assim, é o envolvimento de uma pessoa ruim com uma pessoa boa, com uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que ela é saudável emocionalmente. Então parece que é sempre tratado uma relação tóxica dessa perspectiva, né? E por isso que as pessoas sempre, quando o assunto é relação tóxica, quando o assunto é relacionamentos problemáticos, as pessoas sempre me fazem as mesmas perguntas. Ellen, como sair de uma relação tóxica? Ou Ellen, como me livrar de uma relação tóxica? Como nunca mais me envolver? Como que eu posso fazer com que eu nunca mais me envolva, né, nessa relação tóxica? Como que eu posso sair disso? E a sensação que me dá é que, através dessas dúvidas, dessas perguntas que eu recebo, me faz acreditar naquilo que eu disse no começo, como se existisse um problema assim. Eu eu estou me envolvida, né, em um relacionamento ruim, então como que eu faço para sair desse relacionamento ruim? Como se as coisas ruins estivessem apenas no outro, apenas na relação. Então as pessoas elas querem entender, elas querem que você dê para elas uma lista para ver se ela encaixa com quem ela está envolvida, se essa pessoa é tóxica ou não, se essa pessoa é ruim ou não. E eu percebo que muitos profissionais também vão, né, para suprir essa dúvida e eles acabam trabalhando muito essa questão de explicar muito bem qual seria o tipo de comportamento que pode se enquadrar na relação tóxica, né? E isso é ok, por quê? Infelizmente, muitas pessoas não tiveram uma referência do que é um relacionamento bom. Muitas pessoas, elas vivenciaram somente relações ruins, então elas não sabem discernir o que é uma relação boa, o que é uma relação saudável de uma relação ruim. Então elas não sabem, então elas precisam desse parâmetro, entende? Então, para elas é importante, muito importante que explique o que é bom e o que é ruim em um relacionamento. É tão interessante que quando a gente vai conversar com as pessoas,
e a gente pergunta sobre os relacionamentos delas, muitas pessoas respondem: ah, Ellen, tá tudo normal. E você deve ouvir isso também. E eu sempre tomo muito cuidado quando as pessoas falam pra mim: ah, tá tudo normal. Porque eu não sei o que é normal para a pessoa, entende? Tem pessoas que já me falaram: ah, Ellen, minha semana foi normal. A gente brigou, eu apanhei ou eu bati, porque para a pessoa a agressão já se tornou um padrão de normal, de normalidade. Então, para ela, ter agressão é algo normal. Para ela já faz parte. Então, por quê? Os primeiros relacionamentos que ela conheceu e que ela viu e que ela participou, que é o pai e a mãe, já tinha agressão, os tios também se agrediam, as amigas também batem ou apanham. Então, para essa pessoa, ela já entendeu e na mente dela ela acredita que relacionamento tem agressão e para ela ela não fica horrorizada se tem a agressão na relação dela. Para ela já entrou num padrão de normalidade, né? E isso é extremamente comum. Então, muitas pessoas elas não têm essa noção mais do que é bom e do que é ruim. Uma outra, então eu queria começar a falar com você hoje sobre qual é o aspecto, o que leva a gente olhar para uma relação e a gente pensar, essa relação é uma relação boa. Então, antes da gente abordar o que seria uma relação ruim, como eu estou dizendo, muitas pessoas não têm padrão, não têm um parâmetro. É triste isso, mas é uma realidade. E por não terem um padrão, um parâmetro do que é bom, do que é ruim, eu gostaria de iniciar essa live dizendo o que é um padrão saudável, o que é um padrão bom, o que é um padrão excelente para um relacionamento amoroso se dar de uma maneira saudável, uma maneira que acrescente na vida das pessoas. Então, vamos lá. Um relacionamento saudável, né, um relacionamento bom, é quando você cresce nesse relacionamento. Você cresce como pessoa. É um convívio, é uma troca nesse relacionamento que os dois, ambos, desejam o crescimento do outro. Então eles desejam que o outro cresça profissionalmente, eles desejam que o outro cresça financeiramente, eles desejam que o outro cresça emocionalmente. Então é uma parceria que ajuda, que incentiva, que apoia o desenvolvimento do outro. Se a sua relação ela é saudável, é uma relação que ela tem crescimento, ela tem desenvolvimento. E isso, gente, é qualquer tipo de relação, tá? Para ser uma relação boa, para ser uma relação ok, ela necessita gerar o crescimento. Um outro ponto muito importante que faz parte de uma relação saudável é quando você percebe que existe o cuidado, existe a atenção, existe o partilhar, existe o compartilhar, existe o diálogo, a conversa, existe o quê? Uma participação. As pessoas elas falam sobre elas são transparentes, elas conversam, elas explicam e isso gera o quê? Uma abertura para serem cuidadas e para cuidarem também. Então, uma relação saudável é quando acontece essa troca, que é quando a comunicação ela acontece de uma forma muito boa. As pessoas elas conversam, então elas conseguem expor tanto os seus medos quanto os seus sonhos e elas se sentem bem. É um ambiente gostoso de se sentir acolhida. Então elas não têm vergonha. O cara não tem medo de expor uma fraqueza, porque ele sabe que aquela fraqueza, que aquele segredo partilhado não vai ser usado contra ele. Então ele se sente bem, ele consegue expor, ele não tem problema em dividir a vida com essa pessoa. Então existe esses dois pontos que são excelentes. Existe também um ponto também muito importante, que é a participação também do cuidado com as emoções. Então são as pessoas quando elas ficam atentas à emoção um do outro, né? Que a gente até fez uma live sobre isso, né? De como era importante isso nos casais. Então é quando funciona essa troca, funciona a parceria, funciona o amor, o cuidado. Ele então quer dizer que essas pessoas elas têm que ter as mesmas opiniões, elas precisam concordar com tudo? Não, mas elas precisam respeitar a opinião um do outro. Então, uma relação saudável, ela tem o respeito.
ok? É diferente, porque então, quando existe essa troca, existe esse respeito, existe aí uma relação saudável. Ellen, o que acontece, gente, como eu tô dizendo, né, são vários aspectos, tá? Mas eu pensei agora em falar com você a respeito dessa parte da boa comunicação. O que a famosa disse que mais pesou para ela foi não se sentir cuidada. Então, e essa falta de. Amiga, deixa essa lá. Vou deixar assim, Ju. Vai ficar salvo aqui no GTV. Então, então essa troca toda ela é importante, ela é necessária, como a Jéssica estava dizendo, né? Como a falta de cuidado faz a pessoa se sentir sozinha e isso gera muita dor e faz muito mal. Então, esse é mais ou menos um pouquinho do padrão do que é bom. Ellen, e a relação tóxica? Ellen, e a relação abusiva? Existe diferença de uma relação tóxica, uma relação abusiva? Gente, é um pouco complicado, sabia? Até como uma profissional eu dizer isso pra vocês. Porque é muito difícil, assim, eu digo assim, agora eu aqui, como uma pessoa que estou tentando trazer uma informação pra você, tentando te orientar, tentando te ajudar. É muito complicado a gente dizer sobre o comportamento do ser humano, porque a gente muitas vezes não sabe a intenção do coração do ser humano. Por isso que vai fazer sentido para você essa live quando eu for no momento que eu vou trazer o fechamento dela, que eu acredito que é o mais importante que eu vou falar nessa live hoje. Então, você que está assistindo, assista até o final, porque vai fazer sentido para você o fim dela, ok? Então, o que acontece? Então, ela existe essa diferença? É um pouco complicado dizer, porque tem pessoas que falam assim, existe a diferença. Tem pessoas que falam assim, é muito complicado você dizer para a pessoa, olha, então não leve tanto a sério essa relação tóxica, porque ela está num nível mais médio. Mas, em muitos casos de pessoas que têm uma relação tóxica, pode se tornar uma relação abusiva. Então, é um pouco complicado a gente ficar pegando essa linha tênue dizendo não é. Então eu gostaria de classificar um pouquinho elas como relações que fazem mal, tá? Então tem pessoas que fazem o mal na relação, fazem o mal pro outro e fazem mal porque são pessoas inseguras. Fazem mal porque são pessoas que estão traumatizadas. Fazem mal muitas vezes não tendo a intenção de fazer o mal, como muitas pessoas fazem mal com intenção mesmo, porque aquilo que a pessoa fez me machucou, então eu quero devolver aquilo para ela, então eu quero pagar na mesma moeda, eu quero que ela sinta a dor. Então, entende que fica um pouco complicado você dizer se tem intenção, não tem intenção. E o que eu tô querendo dizer para você é que a relação, quando ela não é uma relação boa, quando ela é uma relação que faz mal, é uma relação que você não se sente à vontade com ela. E se você hoje está num relacionamento e você tem dúvida, guarda isso que eu tô te dizendo. Se você está num relacionamento e você tem dúvida se o que você está vivendo é um relacionamento tóxico ou abusivo, isso já é um sinal que seu relacionamento não é bom. Entende? E tem horas que você sabe que o que você vive é um inferno, você sabe que você tá mal, você sabe que você tá sofrendo, mas parece que as pessoas às vezes elas querem até buscar uma justificativa para permanecer, ou até mesmo uma justificativa para sair, entende? Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo você sabendo, e quantas pessoas têm ciência, nossa, tem gente que faz o teste para saber se está numa relação abusiva, e vai lá, Ellen do céu, fiz um teste, sei lá onde, e deu lá que eu tenho um relacionamento abusivo. E muitas vezes a pessoa ela tem ideia e isso não faz ela sair da relação. Muitas pessoas já estão sofrendo em relacionamento, estão mal, estão pesadas, estão sobrecarregadas no tipo de relação, e você dizer para ela que a relação tá ruim, a relação é uma relação ruim, não tira ela dessa relação. Ou muitas pessoas até vamos dizer que saem dessa relação ruim, ok? Elas até conseguem sair. Mas você conhece essa história? A pessoa até saiu de uma relação ruim, mas deu um mês e meio e ela entrou em outra, tão ruim quanto, ou às vezes até pior. Quem aqui conhece essa história? Então, por isso que a minha maneira, tá? Eu tô dizendo eu, Ellen, eu, psicóloga Ellen, a maneira que eu gosto de abordar, que eu acredito que pode gerar um tipo de transformação para as pessoas, que pode gerar esse tipo de transformação
para as pessoas, aí o Jeff está dizendo que ele já viu essa situação. Não é tanto a gente ficar nesse parâmetro do que é uma relação boa, é uma relação ruim, essa é uma relação tóxica, é uma relação abusiva, mas sim, como eu disse, né? É importante a gente, não que eu estou desconsiderando dar um padrão para a pessoa, tá bom, gente? Como eu disse, até comecei falando aqui um padrão do que é bom, mas às vezes você já tem o entendimento que a relação que você tá é ruim e que os seus relacionamentos passados também eram relacionamentos ruins. E o que isso fez? Isso te deu força para você mudar e sair? Muitas vezes não é isso. Como eu disse, né? Até dá força para sair de uma relação, mas infelizmente você cai em uma outra roubada. Então, o que eu quero te dizer hoje, e é isso que eu acredito que muda a vida de uma pessoa quando ela entende essa verdade que eu vou trazer para você agora. Quando você percebe que você está numa relação ruim, num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento no qual está te fazendo mal, ao invés, você não precisa se questionar, peraí, mas será que ele é tóxico? Mas será que ele é o abusador? Será que o que ele faz comigo é abusivo ou não? Ao invés de você só se perguntar e só enxergar o lado do outro, eu gostaria que você começasse a mudar um pouco a pergunta e você começasse a se questionar. Peraí, o que existe dentro de mim que me faz estar numa relação que está me fazendo mal? O que é? Porque às vezes, gente, entende que as pessoas elas gastam tempo procurando o que o outro tem de errado. O que o outro tem de errado e que faz com que ele me manipule. O que o outro tem de errado e que faça com que ele me controle. E de verdade, então você quer dizer que isso não é importante? Eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas isso, se você abrir o Google hoje e escrever, você vai ler 1000 coisas. E eu quero trazer algo para você que pode ser que você não tenha ouvido e é o que eu acredito que vai trazer a mudança da sua, a mudança da sua consciência, traz a mudança do seu estilo de se relacionar. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Muitas pessoas, quando elas tiveram ou têm um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, geralmente não é um só relacionamento que é ruim. Geralmente é um histórico de relacionamentos ruins. É um histórico de pessoas na sua vida que fizeram mal. Então, parece que você até consegue ter força para terminar, mas você troca a pessoa, mas você não troca o problema. Um exemplo, o João larga a Maria porque a Maria traiu ele. A traição é um relacionamento abusivo. Aí o que ele faz? Ele entende que a Maria é abusiva e papapá, ele larga. Aí ele arruma a Marina. Ó, Maria, ele foi pra Marina. Mas o que acontece? A Marina vai lá e trai ele também. Aí ele troca pela Laura. E a Laura vai lá e troca ele por outro também. Percebe que ele segue, o João ele segue um ciclo de vários relacionamentos abusivos, tóxicos, independente da nomeação que a gente pode dar aqui. Então, é complicado a gente dizer, porque aí uma pessoa como o João, ele vai descobrir, nossa, a Marina é ruim, a Maria é péssima. Gente, você viu a Laura? Ela é a pior de todas. Então as pessoas eu percebo assim que elas têm tanto cuidado e elas querem tanto entender o outro e elas perdem de vista a parte mais importante, que é do autoconhecimento, que é usar essa situação e trazer para si mesmo e dizer, peraí, o que tem dentro de mim que me faz estar nesses relacionamentos? O que tem de errado? Porque eu vi tanto que tem de errado nos outros. Tem errado na Maria, tem errado na Marina, mas o que eu não estou conseguindo ver que tem errado dentro do meu coração? E que me faz buscar pessoas ruins, que me faz buscar pessoas que me fazem mal. Então, percebe, gente, o porquê que eu não quero ficar reforçando, trazendo para vocês só uma questão de nomeação, porque parece que eu reforço, e é isso que eu não quero. Reforçar essa ideia que você é vítima e que o outro é só o ruim, e que não existe, e que o outro tem algo errado, e que o outro tem um desvio, e que o outro tem isso. Eu não estou dizendo que eles não tenham, tá?
Provavelmente, se você já leu, estudou, ele deve ter. Mas o que eu quero trazer para você é uma nova perspectiva. Eu quero que você pense aqui comigo o que te leva, o que tem de errado, assim, eu digo no sentido de, não de certo e errado, tá? Mas o que tá aí dentro de você que tem esse desajuste, que faz você inconscientemente buscar pessoas do mesmo perfil. Quantas pessoas que falam para mim, Ellen, eu sou uma pessoa, ó, levanto minha mão aqui e falo, eu sou uma pessoa que vivo relações abusivas e tóxicas. Todos os meus namorados me traem, ou todas as minhas namoradas vão embora, todos os meus namorados não me levam a sério, ninguém me assume, eu nunca sou cuidada. As pessoas elas já seguem, gente. Talvez o problema não é o outro e sim você. Aí que tá, Joyce, eu não estou dizendo que o outro não tenha problema. Uma pessoa agir dessa forma, uma pessoa que trai, uma pessoa que mente, uma pessoa que pode também, ela vai ter os problemas. O único problema é que não adianta você focar no problema do outro como se isso fosse sarar isso dentro do seu coração, porque não é só isso que está em desajuste. Entende, Joyce? Não é só o outro que está com problema. É isso mesmo, talvez o problema não é o outro, e às vezes pode ser o outro também, porque tem gente que fala assim, viu, Joyce? Por que eu estou dizendo isso? Não, Joyce, você não tem noção. Eu vou dizer pra você, eu vou mostrar, vou te provar que ele também tem problema. E ele também ter problema, gente, de verdade, chega uma hora na vida que não importa. O que importa agora é o que te faz sentir atração por pessoas tão problemáticas, por pessoas que às vezes, ao seu ver, são pessoas doentes, são pessoas maldosas, são pessoas ruins, são pessoas egoístas. Então, é um pouco complicado essa situação, porque eu percebo que a maioria das pessoas focam tanto em entender o que está de errado no outro, por isso que elas falam como eu faço para sair dessa relação que é ruim. E elas não entendem. A pergunta seria diferente: como eu devo sair da minha dependência por relacionamentos ruins? Entende, gente? Eu não sei se você consegue ver como a gente muda de perspectiva através dessa pergunta. Como sair de uma relação tóxica, de um relacionamento abusivo, mudando? Como arrancar de mim? Como tirar de mim? O que eu preciso fazer para sair de mim essa dependência do meu coração de pessoas ruins, de relacionamentos ruins? Entende, gente, como isso muda a perspectiva? E o que eu quero te dizer é que é um pouco complicado porque não é o mais agradável de se ouvir, sabia? Eu digo eu mesmo, como profissional, e aqui agora me expondo numa live para você, não é o que você gostaria de ouvir. E não é o que as pessoas gostam de ouvir. O que é mais gostoso para uma pessoa? Olha, eu sou uma pessoa que estou num relacionamento tóxico e o que você quer ouvir? Você é maravilhoso, você vai dar a volta por cima. Olha, querida, se arruma, olha para trás. Quem que é esse cara? Ele não te merece. Você é muito mais. E eu percebo que as pessoas elas gostam disso. E tem até mesmo profissional que fazem isso. E eu acho isso muito triste. Sabe por quê? Isso não diz a verdade. Eu não estou dizendo que você não é maravilhosa, tá? Eu não estou dizendo que você não é maravilhoso, eu não estou dizendo isso. Mas eu não estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que não é porque você é maravilhosa e maravilhoso que vai fazer com que você pare de cair nessa roubada. O que vai fazer com que você abra os seus olhos é você olhar para dentro do seu coração e falar: peraí, tem algo aqui muito ruim dentro de mim. Tem algo aqui que eu posso até estar dizendo agora que é feio, que é chato, que é ruim, que eu não gostaria de ver, eu não gostaria de assumir isso. Eu não gostaria de saber que isso pode ser algo que tem a ver comigo, de maneira que vai mudar a sua história de relacionamento. É a única coisa que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua próxima escolha de relacionamento e até mesmo transformar a relação que você está hoje. Mas, muitas pessoas dizem, mas por que parece que é gostoso? É gostoso, mas de verdade, você que já ouviu isso, mudou sua vida? Fala pra mim. Gente, eu sei que não muda. Eu sei que não muda. Às vezes, mexe um pouco com o ego, ai que gostoso, que legal, mas isso não muda. Isso não muda, não muda. Então, o que muda, o que vai fazer
você sair de um relacionamento ruim, o que vai fazer você se desvincular de uma pessoa que está te fazendo mal, é quando você romper com a dependência que você tem dessa maldade ou desse mal que essa pessoa está colocando na relação. Não é à toa, como eu disse, né? Muitas pessoas trocam o parceiro, a parceira, mas não muda o perfil. Então é um histórico de namorados controladores, namoradas histéricas, namorados que traem, pessoas que não assumem, pessoas que abandonam no noivado, pessoas que sofrem uma série de noivados fracassados. Então, o que é importante para você conseguir de uma vez por toda, a Márcia está dizendo, fora o amor sujo, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque, gente, é um pouco complicado a gente dizer isso, né? Mas quando você entender que aí dentro do seu coração, mesmo que você sofreu demais, né? Mesmo que tenha te trazido muita dor, muito trauma, que você tenha até se perdido de você, que muitas vezes você saiu de um relacionamento, você nem sabia quem você era mais, do que você gostava, do que você não gostava. E aí passou alguns meses, você se relacionou com outra pessoa que fez você sentir a mesma coisa. Eu queria te dizer que ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe um desajuste dentro do seu coração e que isso é um pouco ruim de ouvir no começo, eu quero alegrar agora o seu coração, dizendo que o dia que você entender que quando esse desajuste for ajustado, quando, como a Márcia disse, o amor sujo sair do seu coração, você nunca mais vai se relacionar com alguém que é tóxico, com alguém que é abusivo. Mas para isso acontecer, a dependência daquilo que é ruim, que o outro te gera, precisa primeiro ser eliminado. Gente, eu vou trazer um assunto aqui para você que me veio agora na mente, só para começar a fortalecer o seu entendimento sobre isso, tá? Muitas pessoas, elas estão num relacionamento e elas falam, nossa, o outro, ele grita, ele me desrespeita, ele desliga o telefone na minha cara, ele até me traiu. Aí você pula fora desse relacionamento e tal, a hora que você vê, por isso que eu tô dizendo, né, é uma dependência do que é ruim. E aí você arruma uma pessoa super bacana, uma pessoa super diferente, e aí você se vê gritando, desligando o telefone e às vezes até traindo. Isso que eu tô te dizendo é mais comum do que a gente pensa. Quantas pessoas eu já tive em atendimento que se abriam e falando, você não me conhece, deve pensar que eu sou a maior sem vergonha, o maior sem vergonha desse mundo. Mas eu sempre condenei a traição. Eu sempre fui traída, eu sempre fui traído. Eu sempre condenei, eu sempre abominei. Mas nesse relacionamento hoje, quem está traindo sou eu. Ou quem está gritando sou eu. Tem gente que brinca, gente, a loucura agora veio pra mim, o que aconteceu? Agora eu que sou louco, eu que tô surtando, eu que virei o ciumento, eu era o cara mais desencanado, agora eu sou ciumento. O que eu quero dizer? Quando existe a dependência dentro do seu coração daquilo que é ruim, relacionamento é troca, não importa de quem vem. Por isso que às vezes eu vou dar um exemplo, tá? Você é dependente do controle de alguém. Então você namora várias pessoas que são controladoras. Homens que são controladores, mulheres que são controladoras. Você sempre se relaciona com pessoas controladoras. Quando você encontra uma pessoa que não é controladora, que é uma pessoa paz e amor, que é de boa, a hora que você vê, você está tentando controlar. Você já se viu assim? Percebe, gente, que a dependência a emocional está naquele mal. Por isso que é importante você ver todos os sinais que está tendo na sua vida. Quais são as repetições que estão acontecendo, as repetições de pessoas, a repetição de história, as repetições que acontecem na sua história, na maioria das vezes, é algo que inconscientemente você depende e você acaba buscando essas situações, permitindo essas situações, e é por isso que elas se repetem tanto.
Eu sei que é um pouco difícil de trabalhar isso numa live, tá? Por quê? É uma perspectiva que muitas pessoas não falam, né? Como eu disse, muitas pessoas falam que você tem que dar a volta por cima e que o outro é que tem um problema e te isenta disso. Eu não estou dizendo, tá, gente, que a culpa é sua. Em nenhum momento estou dizendo isso. Não existe culpa quando a gente fala de sofrimento e dor, tá? Ninguém gosta disso, não é isso. Mas uma emoção, quando ela tem esse desajuste, inconscientemente, ela busca o mal que ela mesma fala que ela quer eliminar da vida dela. É por isso que ela repete o tipo de perfil de pessoas, por isso que são históricos que as pessoas contam e elas falam que é do mesmo tipo de relacionamento. Todos tiveram agressão, ou todos tiveram brigas, ou todos terminaram sem nenhum motivo aparente, ou todos parece que é uma repetição, é um ciclo vicioso. Mas se existem repetições na sua vida, guarde isso no seu coração e use isso ao teu favor agora. Se está existindo várias repetições, encare essa repetição e pare de culpabilizar o outro. Pare de falar que é o outro, e que é o fulano, e que é o ciclano, e que você que tem dedo podre, e que você que não sabe escolher. E encare essa possibilidade que eu estou te dizendo, desse desajuste chamado amor sujo, que pode estar dominando as suas emoções, dominando o seu coração e fazendo você reviver algo que te faz mal pra caramba, que te faz sofrer, que te consome, que te arrebenta. Entende? E quando você entender, quando você identificar o que emocionalmente as suas emoções elas têm buscado, né, e é por isso que tem repetido, aí você pode falar assim, muitas pessoas usam isso, tá? Mas Ellen, mas eu não sabia que ela era assim. Eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Ele era a pessoa mais agradável do mundo, ela era a mais cuidadosa do mundo, eu não sabia. Mas por que o dia que você descobriu, você também não terminou? Entende? Eu não sabia. Aí eu sei. E saber não te deu força de sair. Entende, gente? Eu tô tentando agora desmontar as perguntas que eu sei que geralmente aparecem. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Eu sei que é um pouco denso, um pouco tenso o que a gente tá falando aqui, principalmente por essa perspectiva, que eu acredito que ela é um pouco mais desconfortável e um pouquinho mais difícil de compreender, porque é uma perspectiva muitas vezes nova, mas é a perspectiva que faz você ter forças de sair desse ciclo vicioso. Que não é sair de um relacionamento, mas sair dessas repetições, que é tirando essa inversão que está ocorrendo dentro do seu coração. Tá fazendo sentido? Que bom, Paula, que bom, Jéssica, que bom, Dona Zeira, que bom, Mazinha, que bom. Perfeitamente, sim, muito sentido, muito. E percebe, gente, que não é uma abordagem que a gente tem costume de ouvir? Vocês concordam comigo? Que é um pouco mais desagradável. Me ajuda a arrumar uma namorada, Ellen. Pode deixar, Jefferson. Vamos tratar a mente, o coração, para você ser livre de tudo aquilo que te impede de ser feliz com alguém. Quem sabe a gente monta um grupo, né? As pessoas que vão sendo saradas aqui na nossa live, vão se conhecendo, quem sabe? Então é importante, gente, você identificar, né? Porque às vezes aquele mal que você reclama no seu relacionamento, você não percebe, mas muitas vezes você colabora para ele acontecer. Entende? Então, muitas vezes, inconscientemente, tá? Você acaba fazendo isso voltar, isso acontecer. Eu já disse em algumas lives aqui, e eu vou dividir de novo com vocês isso só para ficar um pouco claro. Muitas pessoas de idade mesmo falam: ah, eu queria tanto que meu marido saísse da bebida, Ellen. Nossa, você não sabe, eu faço oração por ele todo dia. E quer que o cara saia do vício, e várias mulheres sofrem com isso. E aí, sabe o que é interessante? Esses caras, esses senhores, né? Largam a bebida.
ou porque tomam um susto, né? Então aí tiveram um médico dar uma chacoalhada e fala, se você não largar essa bebida, você vai morrer. E eles, ou muitas pessoas têm um encontro mesmo e são modificados, ok? E eles largam a bebida, largam o vício, e largam o vício e começam a viver sem esse vício. E essas mulheres largam desses homens ou arrumam outro pinguço. Entende, gente? Aí é complicado porque ela passou uma vida inteira reclamando que o cara bebia, que a vida dela ia ser boa e quando ele largasse a bebida. Aí o cara larga a bebida, ela larga do cara. Ou seja, ela era dependente do problema que o cara tinha. O cara tá sem problema, ela não tem motivo para continuar, ela larga. Ou arruma outro problema, uma outra pessoa, um outro pinguço, e aí vai sofrer tudo de novo. Então essa pessoa, o que ela precisa? E aí é complicado o que, gente? A pessoa nessa hora, ela precisa entender, peraí, por que eu estou num relacionamento que tá me fazendo tão mal? Ah, porque ele não cuida de mim, mas eu me permito ser cuidada? Ah, porque ele só bebe, ele nunca fica em casa, eu tenho que cuidar de tudo. Aí, essa hora é meio doloroso que eu vou te dizer, mas o que você ganha tendo essa pessoa, essa mulher ou esse homem tão ruim dentro de casa? Qual é o ganho secundário que você tem disso? Como eu já postei essa semana, na semana passada. Qual é o ganho secundário que você tem disso? E muitas vezes você vai descobrir que quando você se relaciona com alguém que dá trabalho, que expõe e que é uma vergonha na cidade, você é conhecido como um homem bom, uma mulher boa, aquela que perdoa, que dá mil chances, a que é guerreira, que aguenta a casa. E talvez você gosta de ter essa fama. E emocionalmente, se você se sente amado, se sente vivo sendo assim, inconscientemente você vai buscar essas pessoas ruins. Você vai entrar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. Entende? Porque é algo que está errado dentro do seu coração, que te faz buscar uma relação ruim, porque inconscientemente a sua emoção é alimentada disso. Você se tem como uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, como o guerreiro, por estar num relacionamento tóxico. Por isso que você tem vontade de contar para todo mundo que você sofre no seu relacionamento. Toma cuidado com isso. Porque quando você tem muita vontade de expor para todo mundo que seu relacionamento é tóxico, que ninguém pode sentar do seu lado, que você já fala do tanto que você sofre, para e pensa, o que será que compartilhar esse meu sofrimento está me fazendo bem? Porque é isso que te impede de sair de uma relação tóxica, entende? Se você tem um ganho nesse tipo de relação, você não vai sair dessa relação. Ou se você sai dessa relação, você vai buscar uma outra que vai te jogar na mesma situação ruim. Entende? A Amanda tá dizendo misericórdia. Então, é importante você entender. Ellen, então como que eu posso modificar essa pergunta? Como sair de um relacionamento ruim? Entendendo o que me faz estar num relacionamento ruim. Porque, como eu disse, não adianta você ter força para sair de um relacionamento ruim e se você não se tratar, se você não tirar o amor sujo dentro do seu coração. Por quê? Você vai buscar uma outra pessoa ruim. Às vezes até pior, às vezes igual. Entende, gente? Então para você sair de uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação que te faz mal, é importante o quê? Você descobrir, você encarar que o amor sujo está aí dentro do seu coração e faz você inconscientemente sentir prazer naquilo que é ruim, fazer você ficar em situações ruins e repelir o que é bom. E, gente, só para finalizar esse entendimento sobre a relação tóxica, a relação abusiva, para você ter, como eu disse, né, as pessoas quando elas passam por essa relação tóxica, elas têm um histórico de relações ruins. Então é uma história, são histórias de pessoas que você se envolve, que são ruins, que fazem mal e tudo mais. Mas para pensar nessas outras pessoas que tentaram se aproximar de você, que não tinha esse tipo de perfil. Não eram controladores, não te traíram, não quiseram
fugir da responsabilidade de assumir, muito pelo contrário. Você se envolveu com pessoas que queriam cuidar de você, com pessoas que te amavam, com pessoas que faziam o contrário. Cuidavam, nunca te traíram e você não conseguiu ficar. A relação era boa demais para que você ficasse. Entende? E aí você pode dizer, não é que ela era boa, faltava alguma coisa. Faltava atração, faltava o sal, faltava açúcar. Toma cuidado, viu? Que quando uma relação é boa e ela falta alguma coisa, o que falta é o mal. O que falta, lembra, é a dependência do controle, da traição, da rejeição, do abandono. O que falta é algo ruim. Então é importante você perceber se isso também não aconteceu com você. Mas Ellie, que loucura, que insanidade é essa? Como pode? Como que pode, Ellie? Por que eu estou agindo assim? É aí que entra a sacada do amor sujo, aí que entra o entendimento, aí que eu acredito que é a hora que o amor sujo, quando entra na mente de alguém, a pessoa consegue se desvincular. Amor sujo é o que? A inversão de sentimentos. Tudo que é bom, você repele, você não consegue sentir como algo bom. E tudo que é ruim, você sente atração. Tudo que é ruim, você tem desejo. A pessoa, quando ela tem um amor sujo dentro do coração dela, ela vai sempre se apaixonar por pessoas que fazem mal para ela. Então não adianta ela entender sobre relações tóxicas e relações abusivas, se ela não entender que a dependência desse tipo de relação ruim está dentro do coração dela. E o que ela precisa romper é com o amor sujo. Precisa ocorrer o quê? Essa inversão precisa ser trocada. Você precisa começar a gostar do que é bom, sentir prazer no que é bom. E nessa hora você não vai ter problema em ser cuidada, você não vai ter problema nenhum em ser elogiada. Quantas pessoas, quando alguém tenta cuidar, alguém tenta participar da vida, sabe, tenta ser parceiro, a pessoa se sente invadida, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente sufocada em ser tratada bem, entende? Olha que insanidade que pode estar acontecendo dentro do seu coração. E aí é mais fácil para você alegar que você se relacionou com um que é louco, um que é insano, uma que é doida, varrida. E você não está percebendo que se existe essas repetições por pessoas ruins, existe dentro do seu coração, inconscientemente, essa inversão aí dentro do seu coração que te faz se sentir bem com pessoas que são ruins. Quantas pessoas falam assim, ele me fazia tão mal, ele me agrediu, mas eu me sentia tão segura com ele, Ellen. Eu sempre duvidei dela, ela nunca me passou confiança. Eu sempre achei que ela poderia me largar, que ela não me amava, mas ao mesmo tempo foi a pessoa que eu mais me abri, foi a pessoa que eu mais me entreguei, foi a pessoa que eu mais amei. Percebe a insanidade? Como que o relacionamento que eu mais sofri foi o relacionamento que eu mais amei? Aí, essa é uma frase de quem tem amor sujo. Vixe, só me envolvi com pessoas erradas então. Que bom que você tem a oportunidade agora de entender isso e agora limpar o coração para encontrar a pessoa certa, né? Ai, a tia Sandra tá aqui. Um beijão, tia. Mãos de fada. Tia Sandra, você acredita que até hoje eu não esqueço sua comida? Faz tanto tempo que eu não como sua comida, mas até hoje eu nunca esqueci. Preciso ir na sua casa. Desculpa aí, gente, porque eu tô com fome. Aí eu encontrei aqui a tia Sandra que cozinha bem pra caramba. Já não consegui não dar esse recado pra ela. Precisa. E é isso que nós vamos fazer aqui. A Dai tá dizendo que loucura. Aí, gente, entende que pensar se a relação é abusiva, se ela é tóxica, a linha tênue, e aí não é, mas ele é psicopata, mas ela é louca varrida. Ela fez isso porque ela é insegura, não porque ela é maldosa. Entende, gente, que as pessoas gastam muita energia em identificar o problema do outro, porque isso é mais fácil. Mas de verdade, quando você. E de verdade, o que acontece não vai mudar nada, porque vai mudar a louca que você fala, vai mudar o louco que você fala, vai mudar a pessoa problemática, mas você não vai estar bem, você não vai estar feliz, porque você vai entrar em outra relação que você também não vai estar bem. Então agora é a hora, como eu disse a Jéssica, limpar o coração é demais, é uma mudança incrível e o benefício é incalculável.
Exatamente isso, Jéssica. Então, para sair, para você ter, porque tem pessoas que falam assim, mas como que eu faço para ter força para romper com um relacionamento ruim? Aí é hora de você se questionar, mas eu preciso de força para parar com o mal que alguém está fazendo para mim? Entende, gente? Vamos mudar a pergunta. Vamos mudar a abordagem do nosso olhar. Mas peraí, como que eu sinto falta de alguém que só me fez mal? Peraí, o que está de errado aí no meu coração? Que me faz sentir saudade, me faz sentir falta de alguém que me fez mal. Mas peraí, como que eu posso ter me sentido segura com alguém que me fez tão mal? Como? Como que esse cara, ele me agrediu? Eu tinha medo dele. Meu Deus do céu, olha que coisa, eu parei até na delegacia. Mas ele foi a pessoa que eu mais me senti segura? Como? Aí, vamos tentar mudar agora os questionamentos do que o outro tem. Se ele é doente, se ele não é doente, se ele muda, se ele não muda. Mas começa a olhar agora para o seu coração. Sabe por quê, gente? O dia que você conseguir limpar o seu coração, você não vai mais cair em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico. Você não vai mais entrar numa relação assim. E você vai estar tão bem que você não vai ter nenhuma amarra, nada vai te prender, isso que te faz mal. E você vai conseguir entender, peraí, essa pessoa ela só está fazendo isso de mal para mim porque eu permito. E a hora que você parar de permitir, por que você permite? Porque lembra, emocionalmente você tem um ganho com isso. Quando você se permitir também que a pessoa faça o bem, pode ser que ela mude e pode ser que ela faça o bem. Quantas pessoas eu já vi que acabaram largando pessoas, foram pro divórcio e tudo mais. E aí, o que adianta? Encontra o outro igual, pior, e não conserta o coração. Primeiro conserte seu coração, depois se pensa se você vai separar, se você vai largar, se você vai ficar, mas primeiro, porque quantas pessoas limparam o seu coração, mudaram o seu coração e me falaram, nossa, meu marido mudou, minha mulher mudou, meu casamento mudou. Mudou, mudou, porque você mudou. Mude você. Tem pessoas que falam assim, ah, Ellen, eu quero tratamento de casal, mas meu marido não quer agora. Eu falo, vem você. E eu fico muito feliz. Quantas homens e mulheres já falaram assim, ah, eu quero marcar um horário com você só pra olhar pra mim e dar parabéns, porque fala, você não tem noção, você mudou minha casa, eu nem te conheço, eu queria te dar parabéns, porque minha mulher é outra, meu marido é outro. Entende? Quando um muda, o outro muda. Tudo começa pela gente, exatamente. Sabe por quê, gente? Tem pessoas que pode estar, a pessoa que está do seu lado hoje, pode ser que ela queira mudar e ela não sabe o caminho. Mas pode ser que ela saiba o caminho, pode ser que ela não queira mudar também. O que você não pode é ficar amarrado nessa situação. É responsabilidade sua a tua mudança. É só sua responsabilidade. E muitas vezes, gente, mexer, mudar é um pouco desconfortável. Mas eu acredito que pior é viver mal. Por isso que eu falo que é desconforto, porque não é viver mal. Viver um relacionamento que faz mal, viver um casamento pesado, isso faz mal. Isso faz muito mal. Não tem nada pior que isso. Então, meu convite para você é essa reflexão. Sabe? Tente trazer agora. Ellen, mas por que que isso acontece? Ellen, mas por que que é tão difícil para mim enxergar essas coisas? Eu queria estar convidando você, tá? Para a gente estar participando agora de uma série de lives sobre esse assunto. Eu não sei quantas lives nós vamos ter que fazer sobre esse assunto, mas eu gostaria de te convidar para participar. Todas as segundas-feiras a gente vai estar abordando agora um pouco desse assunto. Me envia suas dúvidas, um tema que você gostaria que fosse abordado aqui, tá? E gostaria de convidar também para você me dar esses feedbacks aí, coloque para mim ou em alguma das imagens do post ou por direct. Fale para mim como a gente pode fazer para abordar alguma coisa que você acha que seria interessante ou que faz sentido para você, para que eu consiga te ajudar da melhor maneira possível. E também fique comigo no Telegram, que eu vou estar com meu marido até mandou aqui Telegram, que eu vou estar conversando com você no Telegram a respeito disso. Eu vou estar mandando algumas mensagens, alguns áudios para que seja um pouco mais esclarecido esse assunto que pode ser que tenha mexido com você hoje. Gente, aqui tá me avisando aqui que vai encerrar, eu não vou nem conseguir me despedir, então deixa eu me despedir rapidinho.
Um beijão para vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa verdade e que todas vocês consigam viver bem, ter um relacionamento saudável e feliz à medida que o amor sujo saiu do seu coração e o amor verdadeiro entrar nele. Um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês aqui no Telegram, tá bom? Um beijão e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!